Eu declaro aberta a sessão do órgão especial, submeto aos senhores pares a ata da sessão anterior, que está aprovada, não havendo objeção. A senhora secretária para o pregão dos processos. Estou de acordo, senhor presidente. Com o voto dele. Estou de acordo com o voto dele. Ah, esse daqui eu estou impedindo. Você está impedindo? Nossa. Processo com sustentação oral, item 2, recurso administrativo 376/2016, relatora, excelentíssima desembargadora Denise Alves Horta, recorrente, Silvia Maria Mata Machado Baccarini, recorrido, desembargador-presidente do Tribunal, impedido, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo, inscrito para sustentação oral, Dr. Vitor Germano Alvarenga Lano. Lugar na frente. Dinheiro. Aí todo mundo conhece. Aí perguntar, vai ser foi para Nossa juíza querendo, não teve Doutor, o Júlio interferiu. o senhor está com a palavra. Excelentíssimo Excelentíssimo desembargador presidente dessa sessão de julgamento, doutor Ricardo Morrano. Excelentíssima senhora desembargadora relatora Denise Alves Horta, ínclitos julgadores, prometo que pelo adiantado da hora não tomarei mais o tempo de vossas excelências, mais do que o necessário, e tomarei aqui até como premissa da minha explanação os conselhos apresentados pelo Dr. César na sessão do Tribunal Pleno, de não me tomar pela emoção e caminhar e trilhar o caminho da técnica, até mesmo porque a questão que iremos submeter a julgamento de vossas excelências é eminentemente técnica. Eu me sinto confortável em estar aqui na tribuna, porque a minha missão é de defender o pagamento de ajuda de custo à recorrente, doutora Silvia Maria Machado Baccarini. Ela se restringe, ela se sustenta na literalidade da lei. Por isso, o conforto em estar aqui buscando o deferimento nesse recurso. A doutora Silvia Maria Machado Baccarini requereu o pagamento de ajuda de custo em razão de sua remoção da vara do trabalho de Teófilo Otoni para a primeira vara do trabalho de Passos. Para isso, apresentou a declaração de domicílio firmada por hotel, tanto na origem Doutor, quanto... o senhor me permite? O senhor Pois falou não. tanto em adiantado da hora. Sim? O senhor não gostaria, nós poderíamos ouvir o voto da relatora em primeiro Sem o menor lugar? problema, excelência. Depois eu lhe garanto a palavra, senhor. Doutora Denise, com a palavra. Senhor presidente, eu vou ler a ementa apenas, que é uma síntese do voto. Recurso administrativo magistrado, ajuda de custo, remoção, mudança de domicílio, deferimento, Alomã, em seu artigo 65, inciso 1, fez constar do rol de benefícios que podem ser outorgados aos magistrados a ajuda de custo para compensar despesas de transporte e mudança. Nesse sentido, a teor do que dispõe o artigo 2º caput da Resolução 112/2012 do CSJT e os artigos 3º, 12, parágrafo 2º e 14.1 da Resolução Administrativa 2/2013 deste regional, a ajuda de custo é devida, dentre outras hipóteses, na remoção do magistrado para compensar despesas com instalação decorrentes de mudança de domicílio, sendo bastante prova da residência e domicílio e declaração de hotéis, desde que demonstrada a fixação permanente de residência. Por assim ser, preenchidos os requisitos estabelecidos na lei e nas normas regulamentares que regem a concessão do benefício, notadamente em havendo a demonstração inequívoca de que a remoção da magistrada implicou a mudança de seu domicílio em caráter permanente para a sede da vara em que passou a atuar, afigura-se devida a ajuda de custo a ser apurada nos termos da Resolução 2/2013 deste regional. A circunstância de alteração de domicílios ter sido demonstrada por meio de declarações de empresas hoteleiras não constitui óbice
ao deferimento da verba, haja visto o permissivo legal nesse exato sentido. Recurso administrativo procedente. Então, senhor presidente, eu conheço do recurso administrativo, no mérito dou-lhe provimento para deferir a requerente o pagamento da ajuda de custo a ser apurada nos modos previstos na resolução GPSGP número 2 de 14/3/2013. Eu estou de acordo, indago que os demais... Presidente, eu fico vencida. Pois não. Eu acompanho a decisão recorrida, uma vez que essa juíza mudou de protão, não teve nenhuma despesa a ser ressarcida por ajuda de custo. Eu vou acompanhar a relatora, que esse órgão especial já decidiu que é devido, nessa hipótese, a ajuda de custo. Estou acompanhando também, indago se alguém acompanha a divergência. Sendo assim, vencida a desembargadora Maria Laura. Próximo. Aprovado. Doutor, Agradeço está a atenção. proclamado o resultado. Agradeço a atenção. Uma boa noite a todos. Boa noite. Aprovação da ata de número 6 de 2016. Aprovada. PJE, processo 10.541-30-2016, agravo regimental. Relator, excelentíssimo desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, impetrante Enerson Perpétuo Andrade, impedida, excelentíssima desembargadora Emília Facchini. Desembargador Sebastião, para a conclusão. Senhor presidente, a matéria é bastante conhecida aqui. Eu estou conhecendo e negando provimento ao agravo regimental. Eu estou de acordo. De acordo. Próximo. Tem 2, embargos de declaração 11.302/95/2015, relator, excelentíssimo desembargador Cércio da Silva Peçanha, embargante Taciana Mundim Vilela, impedida, excelentíssima desembargadora Emília Facchini. Relator? Presidente, eu conheço o embargo da declaração no mérito do provimento para homologar a existência e extinguir o processo em resolução do mérito em relação aos impetrantes Taciana Mundim Vilela e Marcela Silva, com fundamento no artigo 485, inciso 8º do novo CPC, aplicável por força do artigo 7º do CLT, ao processo de trabalho isento de pagamento das custas fiscais, fixado em R$ 10,64, em face da concessão do benefício de justiça gratuita. É a minha proposta de voto. De acordo. Nani, próximo. Pauta administrativa de processos físicos, item 1, recurso administrativo 404/2016, relator, excelentíssima desembargadora Emília Facchini, recorrente Citraeng, recorrido presidente do TRT da Terceira Região, impedido, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Os outros? Não, as técnicas. Relatora. Eu estou conhecendo e negando provimento. De acordo. Estou acompanhando. Nani. Acordo. Não, tem um da Aster aqui, a Aster representando. Próximo. Item 3, Como recurso representante. administrativo 263/2016, relator, excelentíssimo desembargador Cércio da Silva Peçanha, recorrente Jussara Ouri Machado Lima, impedido, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo, suspeito, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale, processo adiado. Da última. Esse foi um pedido de vista. Eu voto esse processo, presidente? Posso votar? Só queria saber isso. Porque eu não estava... A senhora não estava na sessão Não, que não foi estava, lido o não. relatório. Mas Acho que tem não. condição de votar. Nossa senhora se sentia Condição habilitada de votar eu tenho, mas não estava presente na outra, não. Ah, eu acho que pode. Sim. Pode, ela tem condição. Não, já pergunto... Pode votar. Mas Esse foi um pedido de vista meu. Pediu, né? pedido de vista, Não Vossa precisa Excelência. imprimir, não, está aqui. Ah, não, tem, disponibilizado. Bom, né, esse processo teve uma particularidade. Estou de acordo. E eu entendi que seria caso de não essa é de não conhecer do recurso administrativo. O relator é esse aqui, né? O relator é o desembargador Cércio. E eu pedi vista, Vossa Excelência já proclamou o voto originário, e eu que pedi a vista, e estou fazendo uma divergência quanto ao conhecimento, por entender que ao seguinte fundamento, que vou entender que o ofício que encaminhou cópia da decisão recorrida, a recorrente é de 29 de janeiro. O recurso administrativo foi apresentado em 12 de abril.
quando o processo já estava até digitalizado e arquivado. Por isso eu não conheceria. Essa foi a primeira divergência que fiz. Vossa Excelência permite, senhor presidente? Ah, lógico. Eu, na verdade, ontem teve um problema de comunicação e a divergência ontem só chegou no meu gabinete, eu tive que pegar lá no gabinete do doutor Sebastião, porque eu não sei porque eu não tinha chegado lá no meio do meu gabinete. Então, eu fui ver 6 horas da tarde de ontem essa divergência, tanto que indaguei a Vossa Excelência. Foi, se havia... Pois é, eu não sei, o nosso gabinete não chegou. Aí eu liguei para lá e consegui. Então, eu peguei o voto de Vossa Excelência, fiquei até mais tarde ontem, e só me permitir manifestar sobre... Lógico. Permite? Senhor presidente, a questão é que quando foi indeferido o requerimento, o senhor presidente, ele determinou que se fizesse digitalização dos autos, essa questão toda. Só que neste processo não tem comprovante que ela recebeu essa intimação. Então, o voto de Vossa Excelência, a segunda opção, quanto à admissibilidade... até pontuando pois isso. Deixou exatamente claro isso. Na verdade, não tem como falar data máxima, vendo que é intempestivo, porque não tem a data que ela recebe, que ela foi intimada. E pelo que eu verifiquei dos autos, até peguei o processo ontem, 6 horas, fui lá, corri para pegar, para olhar com mais calma, porque já tinha muito tempo esse processo, né? Lá não tem comprovante que ela foi intimada. Então, como não tem comprovante que ela foi intimada, eu reconheci que ela foi intimada na data que ela se apresentou nos autos. Porque foi por isso que eu rejeitaria a primeira opção. E na o fato é esse mesmo, doutor Sérgio, eu estou de acordo com o fato, e se o tribunal houver por bem, a gente supera e vai conhece e... Aí depois, se superado, eu poderia manifestar o mérito da divergência? Pois não, lógico. Pois não. Acho que todos os colegas receberam. Eu supero também, presidente, porque não é a primeira vez que isso acontece aqui no tribunal. Então, eu retiro a divergência. Isso está um problema que eles não comprovam que notificam as pessoas dos indeferimentos da presidência. Bom, agora, a segunda questão, eu apresentei a divergência também, todos os senhores já receberam, né, com relação à questão da contribuição previdenciária, né, e eu estava conhecendo, portanto, a conclusão conhecendo e negando o provimento ao recurso, né, pelas razões que estão contidas na minha divergência. Doutor Sérgio, quer se manifestar? Presidente, só queria fazer algumas ponderações, que é o seguinte. Primeiro, eu vou pedir vênia para manter a proposta de voto para as seguintes razões, e que estou acrescentando aqui. A questão da apuração do servidor ser beneficiário da isenção do imposto de renda, bem como da redução da incidência da contribuição previdenciária, em decorrência de neoplasia maligna, possuem data a ver no mesmo regulamento. Qual seja, para efeito de imposto de renda, vem a regulamentação do artigo 6º, inciso 14 e 21 da Lei número 7.703/88, autoriza a isenção do imposto de renda na hipótese do servidor ser portador de neoplasia maligna. Por sua vez, o artigo 40, parágrafo 2 da Constituição Federal, autoriza a redução da contribuição previdenciária na hipótese do servidor ter doença incapacitante. A Lei 9.250/95, que trata do imposto de renda, ela fala que a moléstia deverá ser, no seu artigo 30, comprovada mediante laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. E o Serviço Médico Oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passivas do controle. No mesmo sentido, o parágrafo 4º, artigo 39 do Decreto 3.099. E todos os dois são regulados pelaquela portaria SRH 797 de 2010 do Ministério do Planejamento. Ou seja, esse regulamento fala que tem que submeter uma perícia para apurar e que depois de tanto tempo tem que submeter a perícia. Pois bem, o que aconteceu em relação ao imposto de renda? Neste tribunal, né, essa questão veio no processo do servidor de nome Cícero, veio para ser julgado no órgão especial. Na época, foi relator o desembargador do Tomás Ribeiro do Vale. E naquela sentada, decidiu-se que, como a neoplasia maligna, é possível ela voltar a ter, né, na frente aparecer o sintoma de novo, né? O que o órgão especial entendeu naquela oportunidade? Que nesse caso de neoplasia maligna, ele não precisa ficar submetendo a laudo pericial para toda a vida, uma vez constatado. Claro que a primeira é no laudo pericial.
para ter que confirmar toda vez que ele tem direito à isenção do imposto de renda. E, com base nisso, foi baixado, esse órgão especial deu uma adesão normativa para aplicar para todo mundo, ou seja, no caso de neoplasia maligna, não fica. E o que aconteceu? Não houve manifestação expressa, salvo melhor juízo, em relação à contribuição previdenciária. E aí o que aconteceu? A administração, anteriormente, desse tribunal, ela exigia que todo mundo, para ter isenção de imposto de renda, tinha que fazer aquilo. Aí, em função dessa decisão prolatada naquele processo, o que aconteceu? A situação hoje está na seguinte situação. O servidor, para efeito de imposto de renda, ele não tem que submeter a essa perícia. Agora, por que ele não submete? Por força da adesão normativa desse órgão especial. Mas, para efeito da contribuição previdenciária, quer dizer, claro que a primeira perícia ele tem que submeter, mas fala o seguinte, ele não tem que submeter mais para ele continuar recebendo os benefícios, porque, aliás, para a previdenciária, ele tem que continuar submetendo, porque não tem normativo nesse sentido. Então, essa servidora, né, ela comprovou aqui, que ela está comprovado nos autos, não tem dúvida quanto a isso, né, que ela foi portadora, e depois veio um laudo aqui do tribunal e falou que ela está curada. Que é a mesma questão. Então, ela tem isenção de imposto de renda e não tem porque... E o Tribunal de Administração desse tribunal, o que tem feito? Defere para um, não defere para outro. E aí, o que aconteceu? Seguindo essa questão. Nós tivemos um outro processo que foi julgado no órgão especial, que foi relator o doutor Marcos Moura, que foi o processo, salvo melhor juízo, 662-067-2014. Né? E o que aconteceu? Nesse processo, aquela servidor, o servidor, não lembro o nome agora, ele requereu, esse órgão especial reconheceu que ele teria direito à isenção do imposto de renda. Aí ele entrou com embate da classe, olha, e para a Previdência eu vou ter que continuar fazendo os exames, e o órgão especial falou, não, é o mesmo regulamento, não vai, para que você já é beneficiário de um, também continua beneficiário do outro. Então, o que eu fiz no meu voto? Eu entendi que, se o órgão especial já decidiu que para o imposto de renda não tem que ser porque a doença pode voltar a qualquer momento, esse reconhecimento que ela está curada, entre aspas, vamos assim dizer, né, e superou essa portaria, e considerando que logo em seguida veio essa outra adesão do órgão especial no caso individual, eu entendi que ela também está na mesma situação, no caso específico dela, porque depois tem um caso da ASTEC que já tem outra questão mais abrangente. Então, por isso que, respeitosamente, senhor presidente, eu li o voto de Vossa Excelência, e por isso que eu vou pedir vênia para manter minha proposta de voto da forma como foi elaborada. Eu só esclareço, eu até avisei na sessão anterior, porque quando a primeira proposta que tinha vindo atrás, eu tinha colocado lá na conclusão que era ASTE, tinha confundido nesse processo. Então eu consertei isso e estava a Constituição, coloquei a palavra Constituição Federal. Mas o voto é o mesmo, a essência é o mesmo, não tem nada mudado, não. Então, só isso era aí o material. Então, eu mantenho minha proposta de voto respeitosamente, senhor presidente. Estão todos esclarecidos? Estão com a palavra. Eu mantenho minha divergência por esses fundamentos, por entender basicamente que o parágrafo 18 é específico das contribuições da contribuição sobre proventos e aposentadorias, e aí o 21 se refere exatamente ao parágrafo 18 e a interpretação de norma pública, principalmente da Constituição, ela não pode ser elastecida, ela tem que ser estrita. Tanto é assim que o Manual de Perícia Oficial de Saúde do Servidor Público Federal, que deu origem à portaria SRH 797, prevê expressamente essa possibilidade, essa obrigatoriedade de acompanhamento clínico, né? E aí eu fiz aquelas digressões sobre o sentido do quando no texto constitucional, da oração adverbial ou temporal, quando nada condicional, quando com valor de si, e por isso eu estou também mantendo meu voto. Mas estão com a palavra do desembargador Fernando. Eu acompanho o relator. Desembargador César. Desembargador Márcio. Sim. Desembargadora Maria Laura. Eu estava vendo, presidente, eu acompanho o relator. É uma consequência, né? Se ela já foi concedida a isenção de imposto de renda, a isenção da contribuição previdenciária é uma consequência. Desembargador Renaud. Eu peço bem, não acompanho o relator. Pois não. Desembargadora Emília. Desembargador Marcos Moura. Bem, presidente, acompanho o relator. A norma está no parágrafo 21. Esta norma se aplica, como a desembargadora Maria Laura resumiu, é uma consequência de uma situação definida como doença incapacitante grave.
em razão daquelas moléstias estabelecidas em lei. E a Constituição é clara a esse respeito. Foi preciso que a gente se manifestasse naquele desembargo, lembra? A gente, que eu quero dizer, o órgão Sim, especial o órgão. era relator. Era sobre essa mesma questão. Desembargadora Denise, Com o relator da Tavini. desembargador Sebastião. Os argumentos da divergência são ponderáveis, mas aqui, em homenagem à unidade de convicção já formada nos outros julgamentos, para manter essa coerência, que eu entendo também razoável do entendimento fixado, eu vou pedir vênia para acompanhar o relator. Desembargador Márcio Flávio. Senhor presidente, peço vênia a Vossa Excelência e acompanhe o relator. Desembargador Emerson. Inclusive, em 2, 3 órgãos, sessões de órgão atrás, eu proferi um voto na mesma linha do entendimento do desembargador Sérgio. Eu peço vênia, acompanhe. Eu só queria tirar uma dúvida com o desembargador Sérgio, o seguinte, que o processo seguinte, o Aí 265... é que é a Aster. Aí é não, Aster. pois é. Mas não tem pessoa nenhuma Aí é um- envolvida? É em tese? A Aster Não, é eu em estou tese? dizendo porque a prescrição aqui da Aster é a 2014, aqui Vossa Excelência da 2015. Mas ela- É pois é, mas beneficia a todos os Aster- aposentados, e o dela, ela é A aposentada. Aster representa os servidores? Não, porque está É associado, estabelecendo que aqui. é a Ela já associação tinha. Mas eu, nesse processo, estou acompanhando o relator. É porque, Pois não. como Então- lá no Aster ele está proferindo a decisão, alcançando todos os aposentados, e ela é uma aposentada a 2014, no processo dela específico é 2015. Doutor Emerson. Vai haver um conflito aí. Mas eu estou restabelecendo, porque ela recebia, parou nessa data, estou restabelecendo a parte de tá, então. só Então não vai ter esse conflito. Ah, ok, Então, prevalece. uma leitura equivocada. Eu conheço como doutor Celso, não tem divergência, no já método que tinha vencido, certeza. prevalece o voto do ilustre relator. Próximo. Item 4, recurso administrativo 265-2016, relator excelentíssimo desembargador Cércio da Silva Peçanha, recorrente Associação dos Servidores do TRT da Terceira Região, ASTER, recorrido desembargador presidente do tribunal, impedido excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo, suspeito excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Processo adiado da última sessão. Presidente, eu fiquei com uma... pela ordem. Pois não, vontade. Eu fiquei com uma dúvida, porque está me parecendo que a Aster está pretendendo ser substituta processual. É isso? Na verdade, ela Dos servidores do pediu tribunal? que desse caráter normativo, né? O objeto do pedido Ah, é mas esse. a Aster pode ser substituto processual dos servidores? É uma associação. É só os filiados, né? Pode representar os filiados, não todos. Não tem, nem ela veio em tese. Ela veio em tese requerer. Eu achava melhor a gente ouvir o que o relator tem a dizer. Eu tenho o voto dele, mas Não, mas não sei se... Não, pois é, eu poderia manifestar? senhor? Pode, lógico. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Fala que detém legitimidade em nome dos associados. Senhor presidente, a questão primeira é a seguinte. Eu até, depois até essa semana, acabei olhando esse processo de novo, porque eu tinha liberado ele há 2 meses atrás. Foi. E tem essa questão. A questão é a seguinte, a legitimação da Aster, ela vem no artigo 9º, inciso 4 da Lei 9.784/98, que diz expressamente, são legitimados como interessados no processo administrativo as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Então, em princípio, ela tem legitimidade para representar os seus associados. Só que esse processo tem uma particularidade, porque, em princípio, diferentemente do sindicato, que representa toda a categoria, a Aster não representa, evidentemente, todos os servidores desse tribunal. Então, em princípio, teria que se limitar a representatividade dela aos associados. Mas aqui tem uma particularidade, é porque o pedido dela, ela pede que seja reconhecido e pede para dar efeito normativo. Na medida em que a gente se entender que procede o pedido dela e dá efeito normativo, quer dizer, ele vai ultrapassar todos, além dos associados. Porque se o efeito é normativo, ele aplica a todos os servidores. Por isso é que eu inicialmente até pensei em limitar o voto somente aos associados, mas em face do segundo pedido que pede para dar efeito normativo à decisão, não tem outra alternativa que, ao dar efeito normativo, na esteira do que foi feito no caso do imposto de renda, ampliar para todos os servidores desse tribunal, porque aí eu não vejo, por isso que tem essa particularidade.
Eu acho que tem outro também, se eu não estou enganado, porque na medida em que houve um indeferimento do pedido pelo presidente, não houve recurso, nem pedido de reconsideração. Ele veio direto para o órgão especial. Me parece, salvo melhor. Não houve? Depois, se eu permite manifestar Pois sobre não, isso também, senhor lógico. presidente? Essa até separei aqui, só um minutinho. Pelo menos eu não vi. Não, Vossa Excelência, o que aconteceu com esse processo? É verdade. Olha só, olha o detalhe desse processo. A Asté entrou com um pedido, são 2 pedidos. Ela pede para reconhecer o direito à redução da contribuição fiduciária, na mesmo molde que pediu a servidora no processo anterior, e ela pede para a letra B, dar efeito normativo à decisão, determinada a revisão de todos os atos. Pois bem, o que aconteceu? O processo entrou, foi submetido à diretoria de gestão de pessoas. O parecer que foi elaborado foi no seguinte sentido, explicando desse problema todo que tem acontecido, né, de defere para previdência, para imposto de renda, e o tribunal não defere para a previdência, porque não tem efeito normativo. Mas o que a diretoria de gestão sugeriu no parecer? No sentido da impossibilidade de deferir os pedidos, porque entende que tem que ter essa perícia, essa questão toda, e fala assim, devendo a matéria ser levada a algo especial. Está as folhas 10/13. Aí vem a questão para o diretor-geral, o doutor Ricardo Oliveira Marques, manifestou as folhas 13 versos, dizendo o seguinte, para indeferir o requerimento e remeter a matéria para análise do órgão especial. Por quê? Por que ele está sugerindo isso? Por causa do problema que está acontecendo na administração, que todo dia tem essa questão lá. Defere para o imposto de renda em função da adesão normativa e indefere para a Previdência, porque não tem adesão normativa. Aí o doutor Júlio, que era o presidente, né, que despachou na questão, a adesão dele está às folhas 14 dos autos. Qual foi a decisão dele? Ele indeferiu o pedido da associação e, na esteira dos pareceres, ele encaminhou o expediente a este órgão especial para apreciação e invocou os artigos 24, combinado com o artigo 21, inciso 6, a linha D do regimento dele. Ou seja, a rigor não tem recurso mesmo da associação. Só que tem um detalhe. Por que não tem um recurso? Porque o próprio presidente determinou o envio para o órgão especial para que o órgão especial delibere sobre essa situação. Mas aí tem que fazer um procedimento aí, o que eu né? entendi foi que, tecnicamente, não é recurso. Mas como ele, no despacho, determinou o envio ao órgão especial, a parte não tem necessidade de recorrer, porque ele já mandou para o órgão especial para apreciar. Por isso é que eu entendi. Eu fiquei numa dúvida quando eu peguei esse processo, lá se conhecia ou não, mas eu não levantei essa preliminar em função da determinação do presidente que enviou para cá. Então eu entendi que, seja como recurso, seja como matéria indicativa, que ele poderia fazê-lo também, ele encaminhou o órgão especial para que tenha uma situação. Por isso que eu fiz o voto nesse sentido. Se Vossa Excelência achar que não tem recurso, deve conhecer. Eu acho, presidente, tem amor ao voto nesse aspecto. Eu acho o seguinte, se o presidente quer submeter o recurso de ofício improcedente. Ele prepara uma matéria administrativa e traz ao órgão especial. Agora, ficar como se fosse um recurso ex ofício? Não. Também penso assim. E até eu não vou conhecer desse recurso, não, porque não existe. Ele pode encaminhar essa matéria administrativa ao órgão para resolver o problema da administração. Ele pode preparar uma matéria e encaminhar ao órgão para evitar esse problema. Mas aí é de iniciativa dele. É cabível, né, o exame aqui. Senhor presidente, se permite? Eu só quero esclarecer o seguinte, eu fiz essa manifestação, mas eu não tenho, se for esse entendimento, eu não vou ficar vencido, não. Eu vou acompanhar, só deixar claro, porque eu não tinha analisado essa preliminar nesse aspecto, deixando claro essa questão. Eu falo dessa particularidade. Mas os fundamentos de Vossa Excelência são relevantes. Por isso é que eu em princípio, estaria conhecendo. Mas se Vossa Excelência entenderem que, nesse caso, teria que ter havido recurso específico, eu não ficaria vencido. Eu acompanharia esse entendimento. Só que nós temos que tomar uma decisão que não prejudica a parte. Né? Não conheceu de ofício, mas ao determinar. Por ausência de recurso. Por ausência de recurso? Não conhecer por ausência de recurso. Pagador César tem a palavra. Eu penso um pouco diferente. Está escrito recurso administrativo, não existe recurso. Eu vou pedir vênia para acompanhar o relator no voto originário, por uma razão bem simples. Já que a situação, pelo que eu estou observando, né,
é uma questão controvertida e o presidente achou necessário esse encaminhamento para a gente. Fico imaginando, não é muito mais vantajoso, já que estamos aqui deliberando, traçar uma diretriz geral, porque se a gente não conhecer, porque o presidente vai nos encaminhar outra vez, parece que ficaria uma coisa pendente, em duplicata. Agora, ele recebe a decisão não conhecendo, agora ele fala assim, não, mas eu preciso que o órgão especial me referende, me dê aqui pelo Tribunal de Contas, por outras circunstâncias que eu muitas vezes eu não consigo imaginar. Ele quer um respaldo para conseguir encaminhar as coisas num certo sentido. Mas ele pode fazer isso. Eu acho que até se a parte não fosse quem é, que tem uma representação limitada, eu acho que até poderíamos, mas depois nós vamos enfrentar um outro problema, porque vamos criar uma instrução ou constituir uma instrução normativa que vai alcançar quem não é associado do requerente. E depois ele pode fazer isso a qualquer momento, fundamentando isso. Será que a intenção dele não é exatamente buscar uma decisão assim... Pode ter sido. Mas eu acho que tem que ter segurança, porque amanhã vai falar, houve um efeito normativo num recurso administrativo que não existiu. Que não existiu. Mas ele pode trazer a matéria ao pleno. Ele pode. Trazendo ao pleno da mas aí ele traz uma MA, e não um recurso administrativo. Então, mas eu acho que a forma aí, a instrumentalidade da forma está deixando de lado. O Tribunal de Contas é rigoroso. Porque ele quer isso, uma decisão. O Tribunal de Contas é rigoroso. Já que ele quer fazer, ter uma solução base igual para todos, aí é o efeito normativo. Eu acho que a questão é de direito mesmo. A gestão de pessoas pode provocar a presidência trazer órgão. Para como nós vamos nos conduzir nesses casos? Provoque, o presidente pode trazer o órgão para ter respaldo. Mas a gente julgar um recurso administrativo que não existe, veio como recurso administrativo. Mas tem o outro lado da moeda, né? Não teve recurso. Mas está escrito recurso administrativo de quem? Pois não, O que nós temos aqui? A Aster requereu ao presidente do tribunal um determinado direito e que fosse dado efeito normativo. Isso é efeito o recurso da Aster. A Secretaria de Gestão fez um parecer e submeteu ao presidente. Submetido o parecer ao presidente, o que fez? Ele indeferiu a pretensão da Aster. Ele indeferiu. E aí, ato contínuo, ele mandou o processo para nós. Ele indeferiu e mandou o processo para nós. Agora, a conclusão do ilustre relator, conheço do recurso administrativo interposto pela Aster, não existe esse recurso. Não existe esse recurso. Está entendendo? Né? Não existe esse recurso. Recurso da Aster não existe. Se tivesse conheço do recurso ex-ofício... Ex-ofício também não, né? Sobretudo porque não foi contra a administração, foi contra a Aster. Se ele tivesse decidido alguma coisa contra a administração, o doutor Júlio fizesse um recurso de ofício, a gente podia até conhecer. Mas ele está decidindo, é contra a Aster, não está contra o poder público, a decisão dele, não existe um recurso de ofício dele. E não tem jeito da gente conhecer esse recurso administrativo da Aster. Eu acho que senhor presidente, o senhor permite? Pois não. Olha, eu vou ser sincero, eu penso que, em face a dimensão dessa decisão, para dar um efeito normativo, o impacto que ela vai ter, e outra coisa, como veio a instrução da Aster aqui, porque a decisão final, ela não vai ser só para servidor, ela vai abranger também magistrado e tudo. Talvez, e como ela tem, tecnicamente, um problema de processamento, porque, evidentemente, não tem recurso da Aster, não tem. E aí, e como essa decisão, ela pode ser passível de questionamentos futuros em outras esferas. Até no Tribunal de Contas. Exatamente no Tribunal de Contas, e que pode trazer um transtorno maior. E como ela tem esse problema técnico, talvez seja mais prudente para o colegiado, a gente acolher a sugestão, a preliminar citada por Vossa Excelência, não conhecer do recurso inexistente. Se a administração entender que é cabível, que ela deve submeter, ela apresente na forma de matéria administrativa e nós analisaremos. Eu acho que seria o mais Eu acho que é o mais prudente com todos. Mas eu estava entrando porque foi a determinação do presidente, mandou. Segurança para o presidente até. Bom, posso proclamar o resultado dessa forma? Então, não conhecer por ausência de recurso. E unânime, né? Não há...
Matérias administrativas, item 1, Doutor MA Morales, eu 403, faço a adaptação do voto, então. 2016. Pois não, obrigado, doutor. Tá? Eu que agradeço. Autorizar a convocação de juiz titular de vara do trabalho para substituir no egrégio tribunal. Aprovado. Aprovado. Item 2, processo 425/2016, referendar a convocação de juiz titular de vara do trabalho para substituir no egrégio tribunal. Aprovado. De acordo. Item 3, processo 457/2016, suspensão de funcionamento de foro e vara do trabalho. Aprovado. A outra medalha. Item 4, aposentadoria dos juízes do trabalho, juiz Orlando Tadeu de Alcântara e juíza Denise Amâncio de Oliveira, juíza Denise Vieira Braga. Aprovado com as nossas homenagens. Nossas homenagens que desfrutem da boa aposentadoria. Eu estava querendo deferir do Orlando, que perdeu um juiz bom, então. Eu até tenho que fazer um registro pessoal com relação ao Orlando, Os outros juízes são bons. com quem eu tive o prazer de conviver por 1 ano e pouco em Brasília, quando ambos estivemos lá no PST, e foi um juiz responsável, exemplar, um modelo de juiz, vai fazer muita falta, com certeza, Orlando Tadeu. Os outros também, mas ele, porque eu tive a proximidade com ele durante mais de ano, então, pesaroso que ele está saindo. Senhor presidente, eu peço que se registre uma menção minha especial ao doutor Orlando. Então são 2 menções. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Permite. Eu gostaria também, pessoalmente, de constar uma manifestação específica em relação ao doutor Orlando Tadeu de Alcântara, porque eu trabalhei, quando comecei a advocacia, né, recém-formado, foi no escritório do doutor Orlando que me ensinou os primeiros passos na advocacia trabalhista. E o doutor Orlando, logo depois, ele ingressou na magistratura e ele realmente ele tem uma folha de relevante serviço prestado à magistratura e ao Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe. Doutor Orlando, além de ter sido um juiz, né, de grande qualidade, ele também presidiu a AMATRA e, na sua época, e também participou da ANAMATRA, atuando na defesa dos interesses prerrogativos dos magistrados. Depois, em determinado momento, no momento que esse tribunal esteve muito conturbado, né, ele veio, a doutora Dioclésia assumiu, logo depois ele veio a trabalhar com a doutora Dioclésia, né, lá atuando como auxiliar, e também muito contribuiu para a harmonização desse tribunal. E, posteriormente, quando convidado pelo ministro Carlos Alberto Reis de Paula, também foi para o CJT e também lá também prestou relevante serviço. De forma que penso que a magistratura ganhou muito quando o doutor Orlando entrou e há um sentimento realmente de perda, pelo menos de minha parte, de grande parte da magistratura, e, portanto, eu gostaria de deixar registrado as minhas felicitações ao doutor Orlando e aproveito a oportunidade a pedir ao doutor Ricardo Marcelo, que me pediu aqui também que deixasse registrado em seu nome pessoal a sua manifestação de apreço pelas todas as razões já elencadas por Vossa Excelência, Tomás, e por aqui, por mim dito. Senhor presidente, apenas para registrar também, porque não poderia deixar de fazer, em relação a qualquer colega, mas a alguns especialmente, este é um deles. Participou como juiz auxiliar da presidência na administração do desembargador Dioclésia, da qual fiz parte, o desembargador Macho Vidigal também fez, e, portanto, conhecemos de perto, eu muito mais até, porque conheço há anos, há muitos anos. E é, de fato, juiz exemplar, como foi dito agora pelo desembargador Sérgio. Eu felicito muito e desejo muito sucesso na vida, agora de aposentado, certamente aposentado, dentro de pouco, não é isso que eu queria dizer. Agora aposentado, a vida que escolher como vida profissional, etc. Então, ele merece muito. E foi presidente da Mata, liderança importante no movimento associativo, com algumas exceções, mas uma figura de proa na vida associativa dos magistrados do trabalho, especialmente. Aliás, todos nós juízes, e eu digo juízes, não magistrados, não apenas de Minas, mas eu diria do Brasil, deve um pleito de reconhecimento ao doutor Orlando. Porque, seja como presidente da Matra,
seja por sua atuação no CSJT, a qual eu testemunhei, porque estava ao lado dele diariamente em Brasília, não fosse a atuação dele, algumas vitórias da magistratura não teriam ocorrido. Foi efetivamente pela persistência pessoal dele, que ia ao Tribunal de Contas e assistia a sessão e interrompia a sessão, pedia palavra e procurava as pessoas importantes e que precisavam ser esclarecidas sobre certos aspectos. Não fosse isso, a magistratura estaria numa situação um tanto quanto mais difícil do que se encontra hoje. Doutor Morrale, a Amatra gostaria de aderir à questão porque a nossa Amatra hoje completa 38 anos de história, na data de hoje. E a atuação do Orlando marcou a história da nossa associação. Então a Amatra gostaria de registrar os mesmos incômodos e tomara que o Orlando possa continuar contribuindo agora como aposentado, porque mesmo aposentado ele ainda continua nosso associado e atuante. Obrigado. Está registrado. Técnico do time Bom, de futebol. os registros todos serão feitos individualmente. Mais alguma coisa? Tem 5, aposentadoria dos servidores. Senhor presidente, podia encaminhar para ele as manifestações? Lógico, Obrigado. serão todas encaminhadas, registradas individualmente. Pois não, doutor? Só um registro rápido, aí um registro pessoal. Eu gostaria de cumprimentar a juíza Denise Vieira Braga, que foi minha assistente na vara. Foi minha assistente, então me auxiliou muito na redação de sentenças e passou no concurso, e agora eu continuo aqui, ela já está se aposentando. Então, merece registrar e oficiar que uma homenagem, que ela foi uma boa juíza e zelou pela A atividade. posição do doutor Sebastião encampada pelo órgão. Todos nós, Senhor presidente, pela ordem, também a doutora Denise Amâncio também, se fosse passar. Pois não. O pedágio. Próximo. Aposentadorias dos servidores: Dalva Maria Madureira Ottoni, Cássia Diniz Silveira Cansado, Ariadne Costa Tecles Lara, Luciene Rodrigues Rezende César, Milton Avelino da Silva, Regina Célia Coutinho Nogueira, Aparecida Maria Machado, Gisele Maria Campos Lemos, Rosa Eliana Freitas Marques, Débora Gomes Gutierrez, Maria Marlene Soares, Eliana Maria dos Santos, Maria das Graças Santos, Maria de Magalhães Passos, Maria de Fátima Teodoro Dias, Genir Geralda de Oliveira Lage. Isso é que é preocupante. não pode. A todos, senhor presidente, nossos parabéns. Né? Pela ordem aqui também, já declarando a minha suspeição, mas não posso deixar de registrar, cumprimento a Geni de Oliveira Lage. Essa merece um cumprimento especial até. Servidora, minha irmã, né? Mas servidora do Tribunal Exemplar, ficou marcada pela tragédia no crime de Unai, mas mesmo assim continuou trabalhando, enfrentando e soube bem cumprir e honrar sua atividade como funcionária aqui do tribunal e agora atinge aí a aposentadoria. Meus registros para ela por várias razões, mas que ela também soube honrar o cargo ocupado aqui no tribunal. Ela soube honrar o sangue da família, né? O quilate, né? Eu a conheço pessoalmente, até a convidei para trabalhar no meu gabinete, ela só não foi porque achou que não era oportunidade, mas eu conheço os locais que ela trabalhou com o doutor Zé Murilo. Não, Zé Murilo é outro. É a outra irmã. Estou aposentando a outra, então. Senhor presidente, que a nossa restrita... Mas merece E, realmente. senhor presidente, reserva Vossa Excelência se os magistrados servidores serão oficiados. Sim, essas serão, manifestações serão, né? Senhor presidente, obviamente aderindo a todos, mas eu queria fazer um registro especial com a Débora Gomes Gutierrez, foi minha assistente lá no gabinete. Chegou a trabalhar também com meu pai, na época que ele era assessor. Trabalhou comigo. Vossa Excelência também está se aposentando, né? A Ariadne, que é conhecida de todos nós também. Ariadne. E posso estar esquecendo de mais alguns, mas adiro a todas as manifestações, mas dois Tem que repor, né, especificamente. presidente? Tem que repor, né? Está dentro do orçamento do ano passado. Tem que repor. Se não repuser... Bom, agora, o doutor Berg me pediu, eu acho que mais que justo, ele não está mais aqui, mas ele pediu que constasse em ato um voto de pesar pelo falecimento do senhor José Francisco de Assis, servidor aposentado, morreu repentinamente, e eu faço um voto de pesar também
pelo falecimento do Dr. João Bosco de Castro Monteiro, que era assessor do desembargador Fernando Viegas. Tomei o maior susto quando soube do passamento, da morte dele, porque tinha encontrado há poucos dias com ele na porta do tribunal. Doutor Doutor Fernando, agora. E as famílias... Nativa? Fernando Viegas, Estava nativa. Teve leucemia. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço aos senhores Parabéns, pais. pelo presidente, pela condução, viu? Parabéns, doutor. Parabéns, presidente. Brilhante condução. Obrigado. Declaro encerrada a sessão. Agradeço ao Ministério Público, ao servidor. Fernando.